Bem-vindo à Dieta do Cordeiro para mais uma refeição à mesa com o cordeiro marinado em porções. Estamos aqui diariamente, seguindo por este meu livro, o capítulo por capítulo, e hoje estamos no capítulo 47. Vamos falar dos três irmãos, né? Ontem falamos de Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, e aqui o texto bíblico base vai enfocar mais uma ação que Maria teve para com Jesus, e com base nele nós vamos trazer aí algumas lições de cada um deles, ok? Então vamos lá. Como eu disse ontem, passamos refletindo sobre o grande milagre da ressurreição na vida de Lázaro, irmão de Marta e Maria de Betânia. Uma bênção tão graciosa na vida desta família que nada mais justo e esperado que na semana seguinte comemorassem com uma festa de celebração em gratidão ao tremendo benefício que receberam da parte do Senhor. E olha a coincidência, que bem nessa semana, quando eu escrevi o livro, em 2018, mais especificamente na quinta-feira daquela semana, daquele mês de novembro, estava sendo celebrado o Thanksgiving Day, que é o Dia de Ação de Graças. Então, ficou muito bem oportuno abordarmos este episódio de João 12 em Betânia. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. A primeira vez que reunimos esta família foi no capítulo 36, quando também, em um encontro como esse, Jesus era servido por Marta e ouvido por Maria. Na segunda vez, foi ontem, né? Quer dizer, quando Jesus ressuscitou a Lázaro. E agora, nessa terceira vez, já conhecendo bem os três irmãos, vamos ver a última ceia de Jesus com esta família, quando desta vez os três aparecem novamente em cena, como da primeira vez. Diz o texto: Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. E Maria, três pontinhos, segura aí, que voltamos na bendita Maria daqui a pouco. Por enquanto, apenas registrando a presença dos três irmãos de Jesus e dos seus discípulos. Então, vamos analisar o perfil de cada um deles, desses personagens, recapitulando alguns pontos que já observamos. O primeiro é Lázaro, e eu vou colocá-lo aqui como o crente básico. Já vimos que no primeiro encontro, Lázaro nem sequer é mencionado, mas subentende-se que estava lá à mesa com Jesus em sua casa. Já no segundo encontro, ele é o protagonista do grande milagre, né? Embora a princípio um doente inerte e um defunto fedorento. Mas, como diz uma canção muito conhecida, Jesus entrou em sua vida, depois entrou, né, em sua casa, ou melhor, entrou na sua morte com a sua vida, e certamente isso deve ter mexido com suas estruturas básicas, de tal maneira que o transformaram de um simples crente básico, daquele tipo sujeito simples da sentença, para um testemunho vivo, a ponto de, como diz em João 12, de 9 a 11, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por isso que eu chamei de crente básico, porque basicamente o principal propósito de Jesus nos dar vida ao estarmos mortos em nossos delitos e pecados é para servirmos de testemunho vivo do que Deus pode fazer pelos outros. E por causa disso, crerem em Jesus também, ainda que isso seja um risco para a nossa vida.
Porém, uma vez ressuscitado em Cristo, a morte não mais nos preocupa, porque já possuímos a viva esperança de ressuscitarmos uma segunda vez e vivermos para sempre com Ele. Um crente básico também é grato a Deus e, com seu testemunho pessoal, glorifica Jesus. Este foi o perfil de Lázaro. Vamos partir para o segundo, ao perfil de Marta. Marta, vou intitular como a crente serva. Já vimos que no primeiro encontro, Marta servia e também estava lá com Jesus em sua casa, ainda que ansiosa, agitada e preocupada com muitas coisas. Já no segundo encontro, ela se mostra bem mais crente, e é ela quem sai primeiro ao encontro de Jesus. Mas agora, nesse terceiro encontro, novamente Marta servia. Desta vez, porém, não há mais nenhuma referência de que esteja ansiosa, agitada e preocupada. Muito possivelmente, todas essas experiências devem também ter mexido com suas estruturas servis de tal maneira que a aperfeiçoaram de uma simples crente serva, daquele tipo sujeito composto da sentença, eu e meu trabalho, para uma serva grata e prestativa, a diaconisa do lar, a obreira aprovada com quem Jesus podia contar. Uma crente serva também é muito grata a Deus e, com seu trabalho em prol do reino, glorifica o Senhor. E agora sim, a terceira, vamos ver o perfil de Maria. E eu vou intitulá-la de A Crente Adoradora. Já vimos que no primeiro encontro, Maria assentava-se aos pés de Jesus e ouvia sua palavra. E também estava lá com Jesus em sua casa, provavelmente, pelo menos ao que parece, a mais próxima e íntima na comunhão com ele, por ter dado proeminência a Jesus e sua palavra. Talvez por isso, no segundo encontro, ela receba proeminência no relato da palavra. Observe, estava enfermo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria. Agora ela vem antes de Marta, subiu de posição do primeiro relato. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos. João 11, 1 e 2. Interessante que o que ela fez foi mencionado antes de ter sido feito. E quando fez, Jesus ainda decretou que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Tamanha a importância do ato. Obviamente, esse relacionamento com Jesus deve ter mexido também com suas estruturas adoráveis, de tal maneira que a destacaram de uma simples crente adoradora, daquele tipo sujeito inexistente, quase oculto, que não precisa ser reconhecido por ninguém, porque a fumaça da glória de Deus a esconde, lembrando aí de uma outra canção, para uma verdadeira e notável adoradora, que expressa sua gratidão com o amor mais ousado e extravagante, não só com um frasco, mas com um frasco de alabastro, não só com um perfume, mas com um perfume muito caro, não só com um nardo, mas com um nardo puro, que não só alcançou os pés de Jesus, nos quais ela se assentou outrora, mas toda a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Versículo 12. Uma crente adoradora também é muitíssimo grata a Deus e com sua adoração, em oferta de louvor, glorifica o amado Senhor Jesus. Que bacana, né? Estudarmos o perfil de cada um deles e principalmente ver a nós mesmos nesses perfis, né? Que nós também, mesmo como crentes básicos, né, possamos servir de testemunho vivo do que Jesus fez conosco, nos tirando do poder das trevas, da morte. Possamos ser também vistas como essa crente serva, que é aquela diaconisa nata, que é aquele obreiro aprovado, né, que serve ao Senhor. E, sobretudo, também como Maria, essa adoradora, né, em espírito e em verdade, que entrega o melhor para o Senhor, né? Achei bacana
esses destaques, que não é só um frasco, não é só um perfume, não é só um nardo, é um frasco de alabastro, é um perfume muito caro e é um nardo puríssimo. Que sejamos assim, né? Como esses três irmãos, para a glória e a honra do Senhor. Amém? Então vamos lá. A partir de amanhã, vamos começar aí uma sequência, né? Que vão ser aí as nossas quatro ou cinco últimos capítulos, e vamos estar falando bem já, né, dos últimos dias de Jesus. Vamos falar sobre a conspiração, a condenação, a crucificação, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E aí encerramos esse primeiro módulo, né, essa primeira parte do que Jesus fez. Esse mês é o mês da Páscoa, né? No início do mês comemoramos a Páscoa. Então, agora, nesse finzinho aqui dessas partes, esses últimos capítulos, nós vamos estar relembrando, revendo, né, esses acontecimentos da Páscoa. Espero você aqui amanhã, tá bom? E vamos prosseguir nessa dieta. Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.